Olá, bom dia. O NE1 está no ar. É bom demais ter a sua companhia de onde você estiver. Seguimos pelo trânsito, Avenida Agamenon Magalhães, ali pertinho da Praça do Derby, área central do Recife. Estamos em movimento junto com você para te mostrar o trânsito que fica mais intenso nesse horário. A gente está chegando aí pertinho do meio-dia. Tem gente se preparando para almoçar agora, outros vão pegar o filho na escola. Estamos juntos aí na sua correria. Veja agora alguns dos assuntos de hoje. E olha só quem está passeando pelas ruas de Jardim Maranguape, em Paulista. A sujeira nas ruas tem atraído porcos. Eles estão em vários lugares. Tem lixo e muita reclamação. Você vai saber também os detalhes da suspensão da vacina da dengue pelo Ministério da Saúde. 2 pessoas morreram. Tem ainda dica para alertar sobre o risco de problemas cardiológicos. E veja também os cuidados na hora de comprar um veículo. O NE1 te ajuda com orientações para avaliar bem o orçamento e o estado do carro ou moto. Em Jaboatão, vamos te mostrar um mercado solidário que oferece alimentos e produtos de higiene para famílias que precisam de ajuda. E você vai saber como vão funcionar a segurança e outros serviços durante o São João no Recife. É agora no NE1, seguimos juntos até 13h. Agora são 11h49 em Paulista. Os moradores do bairro de Jardim Maranguape estão passando por uma situação complicada, viu? E de saúde pública também, foi o que nos contou o Edinaldo Paz. A mensagem dele já está aqui na nossa tela. Ele escreveu o seguinte: existem entre 30 e 50 porcos soltos no bairro Jardim Maranguape. Os animais fazem muito barulho, sem contar que rasgam lixo. E se alguém se aproxima, eles dão a carreira. Que situação, hein, Edinaldo? A gente também recebeu vídeos mostrando os animais pelas ruas. Vamos ver um deles. Aqui tem uma porca, 2, 3 e um monte de filhote. Isso aqui é exatamente embaixo da minha janela. O fedor que é isso aqui é insuportável. As repórteres Camila Torres e Dai Santos foram até Jardim Maranguape conversar com os moradores. Vamos ver a reportagem. Os terrenos onde prédios foram demolidos viraram ponto de descarte de lixo. A todo instante vem gente jogar sacola aqui. Certeza também de que animais vão aparecer. E apareceram. Todo santo dia. Não é só cavalo, mas também tem porco também, cachorro, ajudando no lixo ali. E o lixo ali é todo dia. Esses bichos soltos, eles incomodam vocês? E muito. Até porque também ele faz necessidade ali, aí o mau cheiro sobe também, além de juntar com o mau cheiro do lixo também, né? A sujeira se espalha e espalha o risco de doenças como salmonelose, leptospirose e gripe aviária. Fezes perto das casas facilitam a contaminação e a proliferação de pragas. Enquanto a gente fazia esta reportagem, um rapaz recolheu os cavalos. Ninguém soube dizer de quem são os porcos. É até difícil de dizer qual é o problema que mais incomoda, se o lixo ou os animais. E tem ainda o mau cheiro. Os moradores disseram que, dependendo do dia, a quantidade de sujeira é ainda maior. E a de bichos também. Esses vídeos foram enviados para a TV Globo. Os moradores já contaram mais de 30 porcos. Uma porca, 2, 3 e um monte de filhote. Isso aqui é exatamente embaixo da minha janela. E se você olhar, se você vier, você vai reparar o fedor que é isso aqui. É insuportável. Aí, ó. Quem tá desgraçando o lixo aqui, ó. Arrombaram o lixo todinho aqui, ó, os porcos. Quero ver até quando o poder público vai estar deixando que isso aconteça. A preocupação da comunidade só aumenta. Quantidade de rato tem muito. Até na casa que eu moro, eu peguei um hoje, no cola-rato, de tanto bicho que tem. Tem muito. Escorpião, barata, tem muito. Sapo. Preocupada com doença? Com certeza. Com certeza. É bom a gente ver como é que faz com esses animais, né? Aqui, o lixo e os animais ficam bem ao lado do posto de saúde. Porque é a dificuldade, tanto para eles, porque trabalham aqui na parte da saúde, e a gente, né? Até para se locomover para vir para cá. Porque às vezes tem que arrodear para poder vir, porque às vezes ali não tem como estar passando, por causa da lixaria, que é muita.
Eduardo conta que a situação piorou nos últimos 2 anos, porque a coleta do lixo deixou de ser feita todos os dias. Hoje há um descontrole muito grande. Há dias em que não vem, há dias que passam só à noite, e assim ocasionando um acúmulo maior de lixo, porque a população não tem onde jogar. A prefeitura deveria colocar alguns coletores aqui para beneficiar a população daqui, e no outro, onde está abandonado lá à frente, que vocês viram, também deveria ter uns coletores. Mas não, fica dessa forma, próximo ao posto de saúde, né, que a senhora está vendo aqui, uma proliferação de doenças, são ratos, muitos insetos, baratas, e a gente já não aguenta mais. É um transtorno por parte da prefeitura, que não faz a coleta adequada no momento certo, e transtorno também por parte dos animais, que causam aí essa bagunça total. E a gente fica sem ter a quem recorrer. Pois é, né? Nós entramos em contato com a Prefeitura de Paulista sobre o acúmulo de lixo. A Prefeitura disse que a coleta é feita na segunda, quarta e sexta, mas não informou os horários. Disse ainda que a instalação de coletores vai ser avaliada. Sobre o lixo, ao lado da unidade de saúde, a informação foi que os resíduos foram recolhidos esta manhã. Com relação aos animais soltos, a Prefeitura prometeu intensificar ações de fiscalização para identificar os responsáveis e adotar as medidas cabíveis. De acordo com a Prefeitura, os indícios são de uma criação irregular na comunidade. A Vigilância Sanitária também vai realizar ações no bairro para combater os insetos e pragas, para reduzir aí o risco à saúde pública. Olha só quanto lixo, né? Bora circular agora pelo trânsito, 11 horas e 54 minutos. Começamos pela Avenida Arnaldo Carneiro Leão, em Boa Viagem. A gente faz esse passeio aí pela zona sul do Recife. A imagem estava um pouco acelerada, agora voltando aí ao normal para te mostrar essa movimentação que vai ficando aí mais intensa, né? A gente está chegando pertinho do meio-dia, tem gente largando do trabalho, seguindo para os compromissos, aproveitando esse horário apertado aí do almoço para resolver um monte de coisa para voltar ao trabalho mais tarde. Enquanto isso, tem gente aí já ligada aqui no NE1, nas principais notícias de hoje. A gente vai pegando uma carona aí junto com você no trânsito também, para te mostrar essa circulação ao vivo. A gente vai também agora para a Avenida Abdias de Carvalho, no cruzamento com a Avenida São Martim, mostrando também esse movimento de quem já chegou ao Recife, veio do interior do estado, pessoas que estão se deslocando também para a BR-232. A gente observa que não tem nenhum impedimento aí no trânsito para o motorista. O lado direito do seu vídeo, livre. Agora sim a gente está vendo aí a passagem de um ciclista, 2 motociclistas passaram. Trânsito tranquilo aí para quem está passando na região. Bora seguir pela Avenida Norte, com a Avenida Professor José dos Anjos, tem aí um cruzamento, né? Os motoristas precisam ficar bem atentos no trânsito, obedecendo a sinalização de trânsito para evitar acidentes, trânsito intenso. Aí na região vai ficando mais lento em alguns pontos. Agora a gente vai para as nossas rodovias federais. Quero te mostrar também a BR-101, ali pertinho do Hospital das Clínicas, movimento de quem vai sentido litoral norte, também de quem vem aqui para a área central do Recife. E você acompanha o movimento do trânsito aqui. Daqui a pouco a gente faz um outro giro, mostrando outras câmeras para você que está circulando pelas principais ruas, avenidas e rodovias. Você já ouviu falar em sinal de Frank? Uma publicação nas redes sociais do Ministério da Saúde chamou a atenção para um sinal que é uma dobrinha no lóbulo da orelha. De acordo com a publicação, a dobrinha geralmente é causada por um acúmulo de gordura, que pode indicar problemas cardíacos. Mas calma, é apenas um alerta, tá? Para investigar mesmo, não é um diagnóstico. A gente vai falar mais sobre esse assunto com Daniele Fonseca, que está com um médico cardiologista, porque é importante ter atenção a esses sinais, né, Daniele? Bom dia para você. Bom dia para você também, Maristela. Olha, eu faço uma aposta, viu, que deve ter de gente agora perguntando: eita, vê aqui se eu tenho essa dobrinha. Ou então se olhando no espelho, pegando a câmera do celular para checar também. Deve ser aos montes. O cardiologista que está aqui comigo hoje é o doutor Humberto Caldas. E então, doutor, isso é motivo de preocupação? Sim ou não e por quê, hein? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia aos telespectadores. Bom, primeiro, é importante a gente enfatizar que o sinal de Frank não é um diagnóstico, tá? É um sinal clínico percebido pela observação e pelo exame físico do paciente.
O sinal de Frank ele foi descrito em 1973 pelo médico Dr. Sanders Frank. Na época, ele associou quem tinha essa pequena alteração no lobo da orelha, que é essa região, quem tinha uma pequena linha, uma pequena prega diagonal na orelha, tinha uma forte associação com problemas vasculares, principalmente infarto agudo do miocárdio. Então, nos últimos 50 anos, alguns estudos mostraram que o Dr. Frank estava certo. Né? E por que ele estava certo? Porque quem tem essa dobrinha que é adquirida, que é formada ao longo da vida, principalmente quem tem problemas de colesterol alto, de diabetes, quem fuma, está relacionado a uma doença de circulação, uma doença dos vasos. Né? Um problema de circulação na orelha, tem placas de colesterol nos vasos e tem um defeitozinho na síntese do colágeno e da elastina, que são proteínas que mantêm a estabilidade dos nossos vasos. Agora, doutor, o senhor falou aí que vai adquirindo ao longo da vida, mas também pode ser de nascença? Bom, existem fatores genéticos envolvidos na formação do sinal de Frank, que ele vai se formando ao longo da vida. Então, quem tem esse sinal, essa dobrinha na orelha, não precisa gerar nenhum pânico, mas é um sinal de que, de acordo com os últimos estudos, você pode ter de 4 a 5 vezes mais chances de ter infarto de quem não tem. Então, se você tem, não precisa ter pânico, não significa que você vai ter um infarto. E quem não tem, também não significa que não vai ter, que está protegido. Mas quem tem, é importante procurar ter um acompanhamento médico e seguir as recomendações da medicina preventiva, que todo mundo já conhece. Controlar colesterol, controlar pressão alta, diabetes, evitar o fumo, controlar o peso e evitar o sedentarismo. E quais são os exames que vão comprovar se de fato a pessoa tem algum problema cardíaco? Pronto, então todas as pessoas realmente devem fazer um trabalho de prevenção de eventos, né? E quem tem esse sinal, obviamente, precisa de uma atenção um pouco maior. Então é importante procurar um médico, não precisa ser um especialista, não precisa ser um cardiologista, pode ser um médico clínico, um médico do posto, um médico de família, para dosar o seu colesterol, dosar a sua glicose, ver como é que está a sua pressão. Se você é fumante, realmente tem que trabalhar para deixar de fumar. Se você é sedentário, está com sobrepeso, precisa também trabalhar isso, que é justamente a medicina preventiva para diminuir esses eventos. Crianças podem ter? Pouco provável, né? Mas existe sim a chance do aparecimento precoce desse pequeno defeitozinho, né? Essa formação dessa linha. Bom, quanto mais precoce aparecer, não só quanto mais precoce, mas principalmente se é de um ou dos dois lados, porque quem tem dos dois lados, a chance aumenta ainda um pouco mais, tá? Então, se o aparecimento é precoce e tem principalmente dos dois lados da orelha, precisa começar a se cuidar desde cedo. Doutor Humberto Caldas, cardiologista, trazendo aí para a gente essas informações. Então é isso, gente. Não precisa ter pânico, mas se for o seu caso, vai lá, faz um check-up no cardiologista. É contigo, Maristela. Tira a dúvida, né? Faz aí o seu check-up para cuidar muito bem da saúde, né? Daniele, muito obrigada aí pelas orientações. A gente segue falando de saúde, é que o Ministério da Saúde suspendeu de forma provisória a vacina do Butantan contra a dengue. A investigação vai apontar se os 42 casos suspeitos de reação severa, incluindo 2 mortes, têm relação com o imunizante. O Ministério da Saúde afirmou que a medida é preventiva. A vacinação contra a dengue com o imunizante do Butantan está suspensa até que sejam concluídos os estudos sobre o que pode ter provocado os casos de reações adversas graves. O nosso foco agora é investigar detalhadamente o que aconteceu nos 42 casos de reações severas, o que aconteceu nos 3 casos graves. Para nós do Ministério da Saúde, o quanto mais rápido tivermos concluído a investigação e uma definição sobre o uso da vacina, melhor para todos nós. Entre os 3 casos que levaram a internações, houve 2 mortes no estado de São Paulo. Um homem de 58 anos de Santo André e uma mulher de 48 anos de Paranapanema. Antes de ser aprovada e incluída no Programa Nacional de Imunização, a vacina do Butantan foi aplicada em 16 mil pessoas que foram acompanhadas por 5 anos, até que a segurança e a eficácia fossem comprovadas. Inicialmente, as doses foram aplicadas em toda a população de 3 municípios do Brasil, sem registro de casos graves.
Em janeiro desse ano, começou a vacinação no resto do país, mas apenas para profissionais de saúde. Em nota, o Butantan lembrou que a vacina teve eficácia global de 79% e 89% contra a dengue grave e que seguirá trabalhando com o mais absoluto rigor para aprofundar as informações sobre o uso da vacina, para que, em se confirmando sua segurança, a vacinação possa ser retomada em breve, com toda a tranquilidade para a população atendida pelo SUS. Durante entrevista coletiva no Ministério da Saúde, o diretor do Instituto reforçou que o Butantan mantém o compromisso com a ciência e a saúde da população. O nosso compromisso é com o máximo rigor científico possível e a gente vai trabalhar nesse sentido com a esperança de que nós vamos conseguir dados suficientes, evidências suficientes para mostrar que a vacina tem benefício para a saúde pública brasileira e pode ser retomada essa vacinação. Quem já foi vacinado nos últimos 21 dias deve ficar atento a sintomas como febre, dor abdominal, vômito persistente, tontura ou sangramento. Nesse caso, a orientação é procurar o serviço médico. Antes de suspender o uso da vacina, o Ministério da Saúde discutiu o assunto com a Anvisa e com especialistas. É uma medida de segurança que segue protocolos internacionais. Para a Sociedade Brasileira de Imunologia, isso mostra que o Programa Nacional de Vacinação é eficiente por ter interrompido a vacinação até que se analise melhor o que aconteceu. Toda vacina usada no SUS passa por uma avaliação de qualidade. Então, por essa vigilância, entre os períodos de janeiro a 30 de maio, nós identificamos alguns eventos classificados como inesperados. Esses eventos que aconteceram agora, em 500 mil doses, 42 casos de efeitos mais graves, isso representa menos de 0,01% dos vacinados. Embora pareça pouco, são eventos graves que devem ter toda a nossa atenção, nossa investigação completa, a fim de relacionar ou não com a vacina esses casos graves que aconteceram. A decisão não atinge a vacina japonesa da Qdenga, que também é aplicada pelo SUS em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e vendida na rede particular. E passageiros do metrô estão de novo sem poder usar o serviço. A gente tem fotos que chegaram pelo nosso WhatsApp, foi o Genário Oliveira quem mandou para a gente as fotos e o aviso. Nós confirmamos com a CBTU. Agora, no fim da manhã, um trem da linha Sul descarrilhou entre as estações Recife e Joana Bezerra. Todas as estações da linha Sul estão fechadas neste momento. A gente pode trazer outras informações para você ao longo do telejornal, mas a gente tem imagens, inclusive, ao vivo de Otton Veiga com o nosso drone. Ele está sobrevoando aí o local onde o trem parou. Nós temos agora, sim, essas imagens ao vivo aí para você. Sempre um transtorno, né, para esse passageiro do metrô, que sempre está enfrentando o perrengue, que sempre tem dificuldade, né, por causa de problemas, né, na fiação, na rede aérea, trem que descarrilhou, como é a justificativa desta vez. Então, fica aí o aviso para você, né, que saiu de casa, ainda teve acesso ao serviço, mas agora com essa informação, né, dessa parada aí da linha Sul, com as estações fechadas, você que não sabe como vai voltar aí para casa, a gente vai trazer outras informações para você. Quero te mostrar, inclusive, aqui o mapa do metrô. Nós temos aqui a linha Sul, tá? São essas estações aqui, Largo da Paz, em Biribeira, Antônio Falcão, Shopping, Tancredo Neves, Aeroporto, Porta Larga, também Monte dos Guararapes, Prazeres, até Cajueiro Seco. Então, todo mundo que pretende aí pegar a linha Sul vai ter que usar aí de estratégias, de rotas alternativas, tentar pegar aí o transporte público de outra forma, se utilizar dos ônibus também, quem sabe fazer algum trajeto até algum ponto, algum terminal integrado aí da linha Centro para poder seguir o seu destino, ou então até recorrer ao transporte por aplicativo, enfim, todo mundo agora está pensando como fazer, como vai ser essa volta para casa, mas a gente vai trazendo outras informações ao longo dessa edição para você, tá?
A seguir, você está pensando em comprar um carro? Vamos trazer dicas para você fazer uma boa avaliação, tá? O N1 volta já, agora 12h07. N1 de volta, e você, está pensando em comprar um carro ou moto? Especialistas alertam para a importância de avaliar o orçamento doméstico com os novos custos e se certificar da qualidade do veículo. Esses cuidados, antes de fechar a compra, podem evitar que a realização de um sonho se transforme em dor de cabeça e prejuízo. Antes de fechar negócio, Marcelo prefere ir com calma. Ele trabalha todos os dias com carros, mas na hora de comprar, age como qualquer consumidor. Pesquisa, compara e desconfia. Recentemente, comprou 2 veículos. A primeira foi para o meu pai. Meu pai queria um carro, chegou aí na concessionária, viu esse carro. O carro só tinha 11 mil quilômetros com 3 anos. Aí eu desconfiei, aí contratei a vistoria para verificar isso. Chegando lá, o carro realmente estava bom, na parte mecânica, agora tinha um problema na lataria, uma pequena avaria. Meu pai se apaixonou pelo carro, fechou o negócio. Mas a vistoria foi importante porque a gente realmente verificou documentação, se tinha passado por seguro, e eu fiquei mais tranquilo. O meu foi um segundo caso que era um carro já com o segundo dono. Ele havia dito que o primeiro dono só tinha rodado 7 meses, aí eu fiquei um pouco desconfiado. Aí contratei a vistoria novamente para tirar essa dúvida, porque se ele tivesse mentindo, como era um carro particular, eu já desfazeria um negócio, porque eu já vi que tinha maldade. Mas aí o carro realmente só tinha 7 meses, o primeiro dono, ele tinha ficado mais 2 anos e pouco. E aí o carro, em relação à documentação, a parte técnica, show também, e acabei fechando negócio por conta disso também. Gil Barbosa atua como perito automotivo há 7 anos. Ele foi o responsável pela avaliação cautelar dos 2 veículos de Marcelo. A gente analisa pintura, estrutura, índice de identificação, espessura da tinta, vamos lá, fabricação de peças, que muitas vezes assim, tem um farol trocado, tem um radiador com a data diferente. Tudo isso são pistas para fazer uma avaliação. Tem muito problema de adulteração de quilometragem também, isso é muito comum. E olha só, mesmo se o carro for 0 quilômetro, pode ter problema sim. Com um equipamento como esse que está aqui comigo, o micrômetro, dá para identificar se a pintura já foi refeita ou alguma peça sofreu danos antes de chegar à concessionária. Situações que muitas vezes acontecem no transporte e passam despercebidas. Às vezes na concessionária, na cegonha, entendeu? Acontece algum tipo de arranhão, algum ralado, e eles fazem esse tipo de reparo, vendem como zero e não falam nada para o comprador, para o cliente. Mas não é só olhar o carro. É importante colocar na ponta do lápis todos os custos. A economista Juliana Benevides orienta que a parcela nunca deve ultrapassar 20% da renda do comprador. Fora essa questão de ter uma reserva, de ter um planejamento para comprar o carro, eu preciso ter um mapa claro de quanto esse carro vai me custar ao longo desse período. Porque o brasileiro ele compra muito por emoção e esquece que além da parcela de encargos ali atrelados naquele contrato de financiamentos, tem IOF, então tem taxas administrativas, eu preciso entender o montante e, claro, eu vou fazer isso através de quê? Eu vou pesquisar instituições, eu vou comparar taxas e depois eu vou ver outros custos que não estão visíveis ali no momento da compra, que é IPVA, manutenção, estacionamento, seguro, tudo isso entra também no meu custo que eu vou ter com aquele veículo, é o combo que a gente fala. Na hora de pagar, pesquisar também é essencial. Simular financiamentos em diferentes bancos, analisar os juros e o custo efetivo total pode evitar surpresas. Quem já comprou e acabou se endividando, um caminho pode ser renegociar a dívida. Renegociamos de diversas formas e ainda não consegui chegar no patamar ali tranquilo para absorver aquele endividamento. O ideal que nós indicamos é que se faça uma captação, na verdade, de um crédito mais barato. Você assume ali uma parcela de um crédito barato ou uma portabilidade de crédito com outra instituição que vai assumir aquele endividamento e você fica compromissado só com aquela parcela daquele novo empréstimo mais barato. E aí tem várias formas de fazer isso, vai depender do cenário de cada um. De repente, um crédito com garantia é uma das opções.
ou um crédito utilizando o PJ, né, pessoa jurídica. Isso aí vai depender, é muito específico. Bora conversar agora com Roberto Kovalik, em São Paulo, que vai contar pra gente os destaques do JH de hoje. Boa tarde, Kovalik, muito bem-vindo. Boa tarde, Maristela. Estava esperando para entrar aqui e trazer os destaques do JH e vocês mostraram aquela imagem linda do Recife. Toda vez que eu vejo, eu fico de queixo caído. Obrigado por mostrar essa imagem. Essa é que eu estou falando. É sensacional. Ô, cidade linda! Um beijo para todo mundo aí. Olha, o Jornal Hoje tem a nossa cobertura especial da Copa 2 dias do pontapé inicial. A gente mostra os preparativos da seleção brasileira, que treina hoje para a estreia no sábado. E mais um reflexo da guerra no Oriente Médio na Copa. A Federação de Futebol do Irã disse que a cota de ingressos para torcedores do país para a fase de grupos foi revogada poucos dias antes do início do torneio. E a guerra ameaça um lugar histórico. Israel mandou que a população inteira de Tiro, no Líbano, se retirasse da cidade. Uma preocupação é com as ruínas greco-romanas, consideradas patrimônio cultural mundial. E no Japão, terminou a caçada de um urso selvagem que rondava uma cidade e obrigou o fechamento de 94 escolas. Ele foi dopado com dados tranquilizantes e as autoridades ainda decidem o destino dele. E uma ferramenta de inteligência artificial lançada pelo Conselho Federal de Medicina vai reforçar a fiscalização da atividade médica no país. O sistema deve ajudar a identificar falsos médicos, publicidade irregular e casos de violência contra profissionais de saúde. Estes são só alguns dos destaques no JH. Eu espero por você. Fica o convite, Mari. Tem muito mais daqui a pouco, claro, todos estaremos ligadinhos. Kovalik, muito obrigada, viu? Até já e bom jornal. Tchau, tchau. Você também. Obrigada. Tchau. Bora falar de festas juninas. É que saiu a programação do São João de Olinda deste ano. Você acompanha tudo aqui, olha, no G1, QR Code está na tela, então não perde tempo. Já aponta a câmera do seu celular, segue para a reportagem aqui junto comigo. Entre as atrações estão o Cortejo da Macuca e os shows da Capim com Mel e de Petrúcio Amorim, além de uma frevodrilha e do desfile do Menino da Tarde. Toda a programação é gratuita. E no Recife, os festejos começam amanhã. Natália Dielu tem os detalhes de como alguns serviços vão funcionar aí durante a programação. Boa tarde, Natália. Conta tudo. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Vou entrar nessa polêmica aí, mas a melhor festa do ano está chegando, São João. E aqui no Recife a gente acabou de acompanhar, né, como é que vai ser esse esquema da Prefeitura do Recife. A gente fala ao vivo aqui do COP, o Centro de Operações da Prefeitura do Recife, que vai acompanhar, que vai coordenar todas essas ações. E o que interessa muito às pessoas nesse período é em relação ao trânsito, né? Por exemplo, a Avenida Rio Branco, que já é exclusiva para pedestres, vai permanecer, mas nos dias de maior fluxo, as ruas que cruzam ali a Avenida Rio Branco vão estar fechadas para os veículos, né? O sítio da Trindade também vai contar com o bloqueio na Estrada do Arraial, que já é tradicional, aquele bloqueio que fica na entrada principal do sítio da Trindade. Então, somente pedestres e transporte público vai poder passar por ali. Os demais veículos vão ter que fazer um desvio naquela área. Os agentes de trânsito vão estar no local dando essas orientações. E aí a gente também buscou entender aqui como vai ser a questão da acessibilidade, o que pode e o que não pode levar. A gente conversou com o Anderson Soares, chefe do Centro de Operações do Recife, o COP. Ele detalhou algumas coisas para a gente. Vamos acompanhar. O Centro de Operações estará atuando aqui no seu prédio sede, diferente dos outros anos do São João, que a gente monta uma base no Sítio Trindade, então ficaremos aqui na nossa sede. São mais de 260 câmeras à disposição, tanto no bairro do Recife como no entorno ali do Sítio Trindade, para fazer esse monitoramento 24 horas. Então, as secretarias estarão aqui no prédio sede do COP, fazendo todo o acompanhamento. O esquema de trânsito está bem semelhante ao do ano passado, então é importante que todo mundo fique atento, especialmente aos horários. Então, começando já amanhã no Sítio Trindade, dia 10, com as quadrilhas, nós já temos ali o desvio na Estrada do Arraial. Então, ali a gente tem que
ficar atento a partir das 17 horas. O esquema é o mesmo do ano passado. Quem vem vai ser só prioritário o transporte coletivo e o transeunte a pé. Então, quem quiser chegar fácil em Trindade, prefira o transporte coletivo. Mas quem não puder, quem quiser ir do seu carro ou pelo aplicativo, terão os agentes de trânsito fazendo todo o desvio no entorno do sítio. Isso já a partir de amanhã, dia 10, a partir das 5 horas da tarde. Para Rio Branco começa no dia 14 e a gente tem um esquema também todo especial, como a gente já faz também nos domingos, de priorização ali do pedestre. Todo o entorno da Rio Branco é bloqueado e a gente terá agente de trânsito fazendo todo esse ordenamento. A orientação com relação ao que pode e o que não pode levar para o sítio Trindade especialmente, então a gente faz um controle de acesso. No sítio Trindade está terminando proibido de entrar itens de vidro, então garrafa de vidro já não entra. Teremos a equipe de redutores de danos da Secretaria de Saúde já na porta fazendo a troca pela garrafinha de vidro, mas quem não quiser passar por esse transtorno, a gente recomenda que já leve na latinha ou já no recipiente de plástico, já na entrada. Também não pode entrar cooler. Então, quem quiser levar a sua bebida para consumo próprio, leve já na sua bolsa térmica ou naquele isoporzinho pequenininho. É importante atenção também essa questão da dinâmica do tamanho. Quem chega lá com material muito volumoso e por acaso entrar e for visto vendendo e não for licenciado, o material será apreendido. Então, é importante frisar isso. Nada que esteja fora do licenciamento do ordenamento urbano será permitido. A acessibilidade deste ano nós temos algumas novidades. Então, teremos a caravana de direitos junto com a Secretaria de Direitos Humanos, por exemplo, com a rota acessível de van, por exemplo, saindo lá do centro da pessoa idosa. Então, nós teremos um veículo ali full time durante todo o tempo do evento, a partir do dia 18, que é acessível, é um carro adaptado que vai estar levando o pessoal que tem dificuldade de mobilidade do centro da pessoa idosa até o sítio Trindade, e lá também nós temos um espaço acessível para assistir os shows, que cabem ali 30 pessoas mais acompanhantes. Então é um espaço muito legal e todo em demanda espontânea. Esse ano nós não teremos o cadastro, é uma praia que a gente não faz para o São João, a gente tem atuado bem com a demanda espontânea e ela tem atendido, então não precisa cadastrar previamente. Então, as pessoas idosas que precisarem utilizar esse serviço, né, que o chefe do COP mencionou, é só chegar lá no Centro da Pessoa Idosa, na Avenida Rosa e Silva, junto com o acompanhante, vai poder pegar esse transporte para ir para o sítio da Trindade. Também vai ter um esquema de proteção à mulher. A Secretaria da Mulher vai estar presente nos polos centralizados e também à disposição nos 11 polos descentralizados do Recife. Então, vai ter uma equipe lá da Secretaria da Mulher para fazer esse acolhimento às mulheres vítimas de violência. Também vai ter um cuidado especial com as crianças. No sítio da Trindade vai ter uma programação especial para as crianças. Então, a Secretaria de Direitos Humanos vai estar atuando nesse sentido e também, nesses polos, os pontos fixos de saúde, né, da Secretaria de Saúde do Recife, que traz uma novidade esse ano, que é a profilaxia pré-exposição, né, a PrEP. Então, além dos testes de IST, de infecções sexualmente transmissíveis, testes de HIV também vai contar com esse serviço de profilaxia pré-exposição, equipes de saúde no sítio da Trindade e também na Avenida Rio Branco, atuando aí para esse São João que está chegando, Maristela. A gente volta com você. Está chegando, hein, Natália? E você, claro, também pode ajudar a fazer a programação do São João do Recife. Está aberta a votação para escolher as atrações dos polos descentralizados. O G1 Pernambuco tem uma reportagem explicando aí o passo a passo para essa votação. Então, olha, já aponta a câmera do seu celular, tá vendo esse QR Code? Aí no cantinho da sua tela você vai saber como participar. Tem todos os detalhes aí na reportagem para você. A escolha é gratuita e pode ser feita pela internet até sexta-feira. De acordo com a Prefeitura, 788 artistas e grupos culturais participam da seleção. O resultado sai no sábado e vai definir aí a programação dos 10 polos da festa. No G1, você também encontra quais são esses polos, os dias de festa de cada um deles, tem todos os detalhes aí para você, é só acessar. Agora, a gente fala de uma iniciativa que tem ajudado famílias em situação vulnerável de Jaboatão e do Ibura com um mercado solidário. A ideia é oferecer os alimentos a cada 15 dias. E cada família pode escolher no mercado o que precisa. Bruno Fontes está lá, vai contar tudo para a gente, como é que faz para participar também. Agora estou vendo que tem roupas também, Bruno. Conta mais, por favor. Boa tarde. Tem de tudo aqui para ajudar, como você bem falou, essas famílias.
que estão em situação de vulnerabilidade social. Antes de tudo, uma boa tarde para você, Mari, e para todo mundo. E o que é muito bonito, eu estou aqui na UR11, no Ibura, em Jaboatão dos Guararapes, é que são pessoas simples da comunidade ajudando outras pessoas na distribuição de frutas, verduras, roupas, como você falou. Esse projeto do Mercado Solidário, essa ação começou agora há pouco, menos de um mês. Mas o Ibura Sem Fome, que é a ONG, existe há 5 anos. Eles começaram na distribuição da sopa. E aí fizeram intervenções. Eles conseguiram, com as doações de comerciantes, a trazerem para cá café, arroz, feijão, o óleo e também as verduras. E é impressionante como isso movimenta a comunidade. Bruna, vem cá, por favor. Bruna é uma das organizadoras, Bruna Silva. Bruna, por que também vocês conseguiram, então, esse mercado solidário junto, então, com essa ação da distribuição da sopa? Antes de tudo, uma boa tarde e parabéns. Boa tarde. Porque, assim, a ideia é que eles peguem a verdura, peguem o alimento e já a alimentação pronta. Porque aí nem precisa ir para casa para cozinhar. Eles vão levar o que cozinhar e vão levar a alimentação pronta. Por que você quis fazer isso? A gente já tinha uma vontade, né? A gente começou com 2 caldeirões e tinha o desejo do mercado. Aí, graças ao programa Amor pro Jaboatão, é um programa de incentivo ao voluntariado, conseguiu ajudar e a gente abriu. O que é que tu sente, Bruna? Oxi, a gente não tem como descrever a sensação. É maravilhoso. E quando vão embora, né? Vocês veem quando eles vão. Essa alegria, né? Vem cá, fica aqui, Bruna, que daqui a pouco tu vai me apresentar a família aqui de Lavinha. Como é o nome da senhora? É Carla, Ana Carla. Hoje fez, então, a compra aqui no Mercado Solidário, porque tem um dinheirinho ali, né? Comprou o quê? Tá levando para casa? Verdura e a sopa. Vai fazer mais tarde também algum preparo, alguma alimentação, além da sopa? Isso. É importante para a senhora isso? Muito importante, porque assim, né? Ajuda muito, né? Ajuda muito mesmo. E eu agradeço primeiramente a Deus, segundo a Bruna. É mesmo. Parabéns, está emocionada com isso, né? Por quê, meu amor? Às vezes tem essa necessidade mesmo de precisar. É? Quantas pessoas em casa, além da senhora? 2. 2? Obrigado, viu? Com Deus. Tá? Venha cá, me apresente a família aqui de Lavinha, a situação que vocês fizeram uma intervenção na família dela. Passada, na última semana de maio, né, a chuva, aí a gente chegou lá, a barreira tinha descido na casa deles, a gente não podia deixar, são 9 pessoas dentro de uma casa. 9 pessoas? 9, ela tem 19 comorbidades, muito novinha, nem um ano tem. Tem ele, surdo-mudo, né, tem a irmã dela mais velha, que é esquizofrênica, um monte de situação, e só tem uma mãe solteira. Aí a gente sensibilizou, trouxe para o projeto e passou 6 dias com eles aqui. Mas aí agora a gente devolveu. Inclusive aqui, não foi? Para entender o que eles passam, só se ficar na situação deles. Lavinha, então fala para mim isso. A Helena tem 1 aninho, seu irmão está aqui, que também precisa de ajuda. Quantas pessoas na sua casa? Uma boa tarde. Boa tarde. Tem 6. Minha mãe tem 6 filhos e 4 crianças lá em casa. Ele está aqui. Para você, quando chega esse dia que consegue essa sopa, os alimentos, o que é que representa para a sua família? Eles estão em casa agora esperando por isso? Graças a Deus a gente está bem. Agradeço muito a ela. Obrigado, viu? Com vergonha. Está com vergonha? A casinha agora está com colchão, está com tudo isso? Sim. Obrigado, viu? É isso, Mari. As pessoas se emocionam aqui, as histórias são lindas. E esses voluntários, eles conhecem cada família aqui da UR11, precisam também da ajuda de outras pessoas. Eu vou pedir para dar e mostrar, porque daqui a pouco eu vou voltar. Mas aqui, ó, o Mercadinho Solidário, eles fazem a feira, porque eles recebem um dinheirinho aqui, R$50, e eles pegam a sopa e também os alimentos. Daqui a pouco eu volto para explicar como isso funciona e como as pessoas podem ajudar. Maristela. É muito mais que alimento, né, Bruno? É um carinho que chega, é o afeto, né? É o abraço nessas famílias que precisam de ajuda. Muito bonita essa iniciativa, né, Bruno Fontes? E o acolhimento, né? A forma como o Mercado Solidário acontece, né? A família chega, a pessoa chega, tem a oportunidade de fazer as suas compras, de escolher o que precisa, o que quer levar para casa. É bonito demais. Daqui a pouco, então, a gente pode mostrar um pouco mais.
E a gente atualiza agora a situação do metrô. Mais cedo nós trouxemos a informação das estações da linha Sul fechadas. É que um trem que passava pela estação Recife Joana Bezerra descarrilhou e paralisou o sistema. Agora a gente vê imagens ao vivo aí para você da entrada da estação Recife, a movimentação, né? Muita gente que foi pega de surpresa, agora 12:30, seguindo aí para os compromissos. Achava que ia ter acesso aí ao metrô, mas está encontrando os cavaletes, está encontrando essa informação de que realmente está fechado, que não está funcionando, que as estações da linha Sul estão aí todas paradas. E a gente traz essa informação para você que está ligando a TV agora, não sabe o que está acontecendo, um trem descarrilhou aí e por isso nós estamos mostrando essa informação que a CBTU já confirmou e a gente pode trazer novas informações até o fim do NE1 de hoje, também ao longo da nossa programação, para você que já está aí pensando como é que vai voltar para casa. Quero te mostrar outros pontos agora do trânsito. A Pan-Nordestina agora aqui na nossa tela, bora seguir para Olinda. Essa câmera está bem pertinho aí do Fórum da Cidade. No lado direito a movimentação de quem segue para o Recife, no lado esquerdo de quem segue aí para Paulista e também para o Litoral Norte, sem impedimentos aí para o motorista que está passando por aí. Bora seguir agora pelas rodovias. Quero te mostrar a BR-101 aí na Muribeca. Nesse cruzamento, né? Normalmente as pessoas que fazem esse retorno, esse trecho fica bastante congestionado, tem uma máquina parada, inclusive ali neste ponto. A gente está vendo o trânsito bem intenso agora neste horário. A gente segue agora aqui para a zona norte do Recife. A gente consegue fazer o nosso passeio também pela Avenida Rosa e Silva, aí nos aflitos, a gente observa essa longa fila aí de carros, motos, tem ônibus também, os motoristas parados aí no semáforo, esse motociclista fazendo esse retorno aí pela calçada, agora parou por ali. Importante sempre seguir aí direitinho a sinalização, não ter pressa, né, gente? A pressa é inimiga sempre do bom trânsito, da gentileza no trânsito, do cuidado com o outro que também está no trânsito. Este horário muita gente está buscando o filho na escola. Essa é uma região de muitas escolas, por isso que a gente sempre observa uma movimentação muito intensa. Agora sim a gente vê os motoristas saindo aí, o semáforo liberando, os motoristas que estão seguindo aí para Casa Amarela, para Tamarineira também. Agora a Rua Real da Torre na sua tela, bora continuar o nosso giro. Os motoristas que estão seguindo sentido Túnel da Abolição estão indo lá para o bairro de Afogados, também para o bairro da Imbiribeira, tem acesso ali à direita. Também para você que passa por aí e quer ir sentido Avenida Caxangá, movimentação tranquila aí do trânsito. Trânsito livre para o motorista que está passando na região. Tá chegando a hora, depois de amanhã teremos a abertura da Copa do Mundo, por isso que você já está vendo. Sabrina Rocha por aqui, entende tudo de esporte. Muito tá convocada para a seleção do NE1 para trazer todas as informações para a gente, Sabrina. Todos os dias por aqui, trazendo notícias esportivas para vocês do futebol pernambucano, é claro que a gente vai informar tudo por aqui. E também vamos falar de Copa do Mundo, para entrar naquele clima, não é, Maristela? Isso. Já desse Mundial, depois de amanhã. Começa, temos a abertura, o Brasil estreia no sábado contra o Marrocos, jogo 7 da noite. Hoje vamos falar muito sobre o futebol daqui, tá? Porque tem jogador que deu um murro em outro lá no Náutico e foi suspenso pelo técnico, tá? Vamos falar também da greve dos jogadores do Santa Cruz. Teve isso, viu, gente? Tá muito quente o nosso bloco esportivo, mas vamos começar falando de Copa Maristela. Boa. A empolgação da torcida é um nicho aí muito interessante para o mercado, para a economia, não é não? É verdade, os empreendedores costumam aproveitar aí eventos e datas comemorativas para lucrar mais, né? O chamado trabalhar com produtos da época, sabe? Por exemplo, agora temos Copa do Mundo e São João, essa casadinha que a gente ama, né? E todo mundo quer aproveitar. Então vamos fazer o seguinte, a Daniele Fonseca está de volta ao NE1, ela está com um especialista do Sebrae para trazer dicas importantes sobre como se colocar no mercado. Dani, muito boa tarde para você. Como é que faz para ser diferente e conquistar o cliente? Porque produtos tem muitos, né? Mas tem que ser algo que chame a atenção. E o diferente sempre consegue pegar o cliente, né? Oi, Sabrina, boa tarde para você. Um alô aí mais uma vez para Maristela. Sabrina, e olha,
tem também aquele cliente que diz assim, mas eu vou comprar um item que eu só vou usar quando for período de Copa ou de São João. Como vencer esse desafio também? Né? Quem está aqui com a gente é Vitor Abreu, ele é especialista em gestão empresarial e franquia. Primeiro, Vitor, informação que Sabrina trouxe lá do estúdio, como vencer essa concorrência se todo mundo oferece produtos para essas épocas, hein? Boa tarde. Boa tarde, Daniele, boa tarde, Sabrina, a todos que estão assistindo. É um grande desafio, Daniele, porque está todo mundo querendo vender, é uma época muito rica, de fato, para o comércio, e que é um conjunto de ações, Daniele, que vão trazer um diferencial para o negócio, para a empresa, né? Então a gente fala, por exemplo, de apresentar da melhor forma o produto, a experiência de uso do produto, contar um pouco da história do produto e da empresa. Isso mostra que sua empresa tem um diferencial, que o seu produto tem um diferencial. A gente fala também de personalizar o produto, oferecer kits, por exemplo, para facilitar a vida do cliente. Tem também a questão de conveniência e velocidade, ou seja, conveniência entregar da forma mais prática para o cliente, onde ele estiver, e rapidez, Daniela, até porque estamos bem próximos, tanto da Copa do Mundo como do período junino. Então, o cliente, alguns estão comprando de última hora, né? Então, eles precisam de rapidez nesse processo. E essa história de vencer esse bloqueio, desafio, talvez, para conquistar alguns clientes que ficam nessa perspectiva, vou usar agora e depois, como é que fica esse produto, como é que fica esse item temático? O empresário tem um desafio do lado dele também, né? Tanto o cliente como o empresário, né? Mas o cliente ele é motivado pelo impulso, né? De todo momento que a gente tem de Copa de São João. Para você ter ideia, mais de 90 milhões de brasileiros pretendem comprar alguma coisa na Copa. É quase 1 a cada 2 brasileiros, né? Então, essa movimentação que acontece, isso faz com que as pessoas comprem de fato. E para o empresário ele precisa arriscar, sabe, Daniela? É o nível de risco que faz parte de um negócio. Se ele tem histórico nesse período, ele pode visitar esse histórico para poder projetar as vendas desse ano. Se ele não tem, o ideal é que ele seja um pouco mais conservador e que ele faça alguns testes de comunicação nos canais, por exemplo, no Instagram, para mensurar se aquela demanda realmente vai surgir ou não. Olha, antes de tudo, que venha o Hexa para o Brasil, tá? Mas aquele empreendedor, aquele comerciante que produz algo temático para a Copa do Mundo, claro, para a seleção brasileira. Aí fica naquela expectativa, eita, e se o Brasil não avançar, como é que eu vou fazer com meus itens que eu comprei para comercializar e depois não tiver mais saída? Pois é, Daniel, teoricamente ele só tem 3 jogos garantidos, né? E a depender dos 2 primeiros jogos, talvez o terceiro já nem seja muito válido. Mas ele precisa arriscar, sabe, Daniel, pensando inclusive em estratégias de queimar o estoque, por exemplo, né? Então pode ser que o Brasil não esteja indo muito bem, que a gente espera que não aconteça, mas se isso acontecer, ele vai precisar sim se desfazer do produto o mais rápido possível, mas com muito cuidado para que não ofereça o produto de uma forma que seja prejudicial para ele no sentido financeiro. Diferencial também de uma embalagem, sei lá, criativa, dependendo do item, Vitor? Tudo que puder chamar a atenção do cliente deve ser explorado, Daniela. Isso é que coloca uma empresa à frente da outra. Então, a embalagem conta, a forma como você apresenta, a forma como você se comunica nos seus canais. É um período que pede um pouco de humor, de descontração. Então, isso tudo ajuda na venda. Vitor Abreu, muito obrigada pela participação. Maristela, Sabrina, é com vocês aí no estúdio. A gente torce para que seja um investimento seguro para o empresário, empreendedor e para o cliente também, que use até julho. Vai vender muito, né? Até a final. Bora até a final. Obrigada, Daniela. Obrigada, Dani. Obrigada. E hoje tem jogo do Náutico pela Série B, né, Sabrina? É jogão, viu? Náutico e Fortaleza, nos aflitos, 7 da noite. Tem transmissão do Sport TV e Premier. O Náutico vai ter desfalques para esse jogo, mas vai contar com o retorno de um jogador que fez muita falta no clássico contra o Sport, o volante Wenderson. Vinha tudo muito bem pro Náutico. 5 jogos de invencibilidade, 3 vitórias seguidas, mas a sequência foi quebrada no último jogo, o clássico contra o Sport. Só que naquela derrota, o Timbu não contou com uma peça muito importante. O Wenderson se tornou referência dentro da nossa equipe e se tornou referência através do trabalho, através do nível de evolução do atleta que tem a qualidade técnica. O Wenderson não enfrentou o Sport porque estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. E pela fala do técnico Guilherme dos Anjos, dá para ter uma noção da importância do retorno dele contra o Fortaleza.
Ele sobra tecnicamente. E eu sou realmente suspeito porque eu sou encantado com o Wenderson. Em 2026, ele virou titular absoluto do Náutico. E na Série B, vem sendo um dos principais, se não o principal jogador do Timbu. Além de se destacar taticamente, o Wenderson tem 2 assistências e 1 gol marcado. E hoje, a volta dele não vai ser a única mudança na equipe. Paulo Sérgio, que foi titular contra o Sport, está lesionado. Derek volta ao time. O jogo contra o Fortaleza é um confronto direto por posições dentro do G6. E é também a oportunidade de voltar a vencer, aproveitando o retorno de Wenderson, mas não só a presença dele em campo. Nós temos um grupo, não só o Wenderson, mas um grupo que vem se tornando cada vez mais imbuído disso, de bater inúmeras metas, principalmente de resultado, porque nada do que a gente preconiza aqui de números vale se nós não tivermos ao final a vitória. E o Náutico vai ter mais um desfalque, né, Sabrina? Por causa de uma briga. Então, Maristela, uma briga entre 2 companheiros de equipe. Esses 2 aqui, ó, o volante Luiz Felipe, que é esse aqui, que foi titular do Náutico nos últimos 7 jogos, e o meia Felipe Redaelli, esse aqui, tá? Que só jogou uma partida na temporada. O Luiz Felipe agrediu o Redaelli com um murro depois do treino do último domingo, quando os 2 estavam jogando fute-mesa, ainda lá no centro de treinamento, tá? Ainda não se sabe o que causou esse desentendimento, mas Redaelli precisou levar pontos no rosto. O Luiz Felipe foi suspenso dos treinos por 3 dias e vai ter a situação reavaliada depois da partida contra o Fortaleza, jogo de hoje, tá? Já o Felipe Redaelli treinou normalmente ontem. E o técnico Guilherme dos Anjos falou abertamente sobre o assunto na entrevista coletiva de ontem, explicou mais ou menos o que aconteceu. Não foi durante o treinamento, não foi em campo, foi numa brincadeira entre eles, dentro das dependências do clube, na parte da academia. E nós tomamos nossas medidas administrativas. Enquanto comando, eu, professor, juntamente com o clube, né, nós não admitimos esse tipo de comportamento. Ocorre, faz parte, né, não só no contexto do futebol, em qualquer lugar. Mas nós, internamente, nós não admitimos. As devidas medidas administrativas já estão sendo tomadas. O Luiz está fora do jogo, 3 dias de suspensão. E após esses 3 dias a gente vai resolver o que vai fazer. Eu acho que o foco principal tem que ser o jogo. E a demonstração também de que dentro do nosso contexto a gente não admite esse tipo de atitude entre companheiros, principalmente. A agressão partiu do Luiz, a punição é para ele. Legal foi que o técnico esclareceu tudo, o Guilherme dos Anjos, do que aconteceu, não disse o motivo exatamente, mas deixou claro que ele, o Guilherme e o Hélio dos Anjos, né, não aceitam esse tipo de comportamento. E não tem que aceitar mesmo, né, gente? Não combina com futebol, não né, combina gente? com futebol e nem um local de trabalho, um funcionário vai dar um soco no outro, né? Então a suspensão veio, vamos ver o que vai acontecer depois da partida de hoje, qual vai ser a medida tomada, então, pelo clube. O Náutico, que joga hoje, vamos falar da tabela, tá, Maristela? Está em 5º lugar, pega o Fortaleza, que é o 7º. Então é um confronto direto naquela parte de cima da tabela. Já o Sport joga amanhã contra o Atlético de Minas Gerais, na Ilha do Retiro, 9 horas da noite. O Sport está em 3º lugar, mas pode voltar para a liderança se vencer o jogo de amanhã contra o Atlético, porque o Vila Nova e o São Bernardo estão na frente porque já jogaram nessa rodada. O líder é o Vila Nova, tá? Mas se ganhar, o Leão volta para a 1ª posição amanhã. A torcida deve comparecer nesse jogo da Ilha do Retiro, 9 da noite, Maristela. Com certeza, mas para vencer este jogo, o Sport vai precisar superar aí alguns problemas, né, Então, Sabrina? olha, meio que deu ruim, viu, por conta dos desfalques para o técnico Márcio Goiano. Ele tem 4 desfalques para esse jogo e são atletas importantes que estão fora da partida. Os desfalques são, olha, o atacante Yuri Castilho, que vinha muito bem fazendo gol, está suspenso. O atacante Cleison está machucado. E tem também os volantes Iago Felipe, outro que deve fazer muita falta, e o Zé Lucas. Os 2 são suspensos para este jogo. Agora, o Zé Lucas, além da suspensão, estaria fora de qualquer jeito porque está servindo a seleção brasileira sub-20 numa série de amistosos. Por outro lado, o Sport vai ter a volta do lateral esquerdo Filipinho, que ficou fora do jogo contra o Náutico, mas está à disposição para a partida de amanhã.
Outro que também fica à disposição do Márcio Goiano é o atacante Marlon Douglas. Não é Marlon Douglas, não. O nome do ator é Marlon Douglas. Ele está recuperado de lesão e prontíssimo para o jogo. Que bom, né? Agora vamos falar do Santa Cruz? Vamos, porque ontem a gente trouxe aqui uma reportagem com o técnico Christian de Souza. Com ele no comando, o Santa ainda não perdeu, tá? Ou seja, dentro de campo, tá tudo caminhando bem demais. O problema tem sido fora de campo. Eu vou chamar a Lília Fonseca para falar dos bastidores do Santa, porque rolou uma greve dos jogadores, uma paralisação no sábado. Conta aí, Lília, o motivo e se o pessoal já retomou os treinos. Boa tarde, Lília. Boa tarde. Os jogadores se recusaram a treinar por causa dos salários atrasados, né? Uma situação que tem sido recorrente aqui no Arruda, essa questão de atraso salarial. Uma ótima tarde para você, Sassá, para Maristela e para todo mundo, explicando. No treino de sábado, os jogadores cruzaram os braços mesmo, não treinaram, uma forma de protesto por causa dos salários atrasados. O Santa Cruz está devendo 1 mês de CLT, de carteira e 3 meses de direito de imagem ao atual elenco. Além disso, o clube ainda tem pendências de 13º, de férias, de jogadores remanescentes, ou seja, daqueles atletas que ficaram do ano passado. Em relação aos funcionários, tem uma carteira em aberto também, está devendo 1 mês aos funcionários, que venceu na sexta-feira. Bom, jogadores voltaram a treinar ontem, treinaram hoje pela manhã, os treinos voltaram, mas o dinheiro ainda não pingou na conta. Eu procurei a diretoria do clube, falei com o próprio presidente do Santa Cruz, o Bruno Rodrigues, minutos antes de entrar aqui no Ao Vivo. Ele disse o seguinte, que está correndo, né, para regularizar toda essa situação o quanto antes. Perguntei se tinha um prazo. Ele disse que não falou em prazo, não falou em data, né? É importante que seja resolvido o quanto antes, porque o Santa Cruz tem um jogo importante no domingo, enfrenta o Brusque, fora de casa, lembrando que o Santa Cruz está fora do G8, daquela zona de classificação, viu, Sassá? A gente segue acompanhando tudo isso. Um cheiro para você, para Maristela e para todo mundo. Cheiro, Lília. Obrigada, Lília. Boa tarde para você. Bom trabalho. Uma situação bem difícil do Santa Cruz. Já não pode jogar no Arruda, tem esses salários atrasados, confusão danada. Pois é. A gente agora vai para um rápido intervalo e a seguir a gente fala dos looks da Copa. Será que você é do tipo que tem a roupa da sorte para os dias de jogos? E você, Sabrina, investe no look? Invisto no look da transmissão, que eu vou trabalhar por aqui, Boa. no link da torcida, mas já a gente conta sobre esses looks, tá bom? O União volta já. Meio-dia e 50, a gente continua falando sobre a Copa do Mundo, porque está todo mundo na expectativa para a estreia da seleção brasileira na competição esta semana, então, né, Sabrina? É sábado, 7h contra o Marrocos, transmissão ao vivo da Globo, né? E é o seguinte, produção, né, para assistir esse jogo, opções não faltam no mercado, as vitrines estão cheias de roupas nas cores da bandeira, tem acessórios também para dar aquela valorizada no visual. A gente volta a falar com a Daniela Fonseca, agora ela está com um estilista. Então vamos ver que tem como fazer combinações no precinho, né, gente? Importante economizar e usando a criatividade, Dani. Esse estilista pode dar ideias para a gente aí de como não gastar muito, mas tá no grau sábado. Claro, e principalmente usando itens, peças de roupa que a gente já tem em casa, tá? Estou aqui numa loja que fica no bairro de Afogados e aí tem alguns modelos que a gente convidou aqui para mostrar alguns looks, começando aqui pelas meninas. Yasmin, por exemplo, tá? E eu vou deixar que a estilista fale já, né, sobre o look dela. Mas Yasmin, você pretende assistir a estreia do Brasil na Copa onde, hein? Boa tarde. Boa tarde. Eu pretendo assistir em casa mesmo. A gente vai fazer algo assim, bem básico para os amigos. E eu tô super ansiosa para usar os looks da Aurora. Olha só, vamos aqui falar agora com Raquel, que é estilista, tá aqui com a gente. Então, Raquel, deixa eu vir pro lado de lá. Melissa, não, você fica por aqui, volta para aqui. Me conta aí sobre o que você preparou aí, começando com o de Yasmin. Boa tarde também. Boa tarde a todos. A gente trouxe uma brincadeira para a gente usar o que já tem no guarda-roupa. A ideia é você trazer a Copa, mas com itens que você já usa. Então, a bandeira do Brasil ela tem cores muito fortes, pigmentadas. Então, a gente
começou com a opção de manter no Total White, que é uma roupa mais social, mas mantém o jeans. E o foco foram os acessórios que vêm nas cores da bandeira. O de Daniele, minha xará. Daniela já vem com a pegada mais esportiva, também na coloração da bandeira. Trouxe algo monocromático, ela vai da academia para fazer o mercado, pegar as crianças na escola e vai assistir o jogo, tudo de uma vez só, a forma mais prática e rápida de usar. E aí pode ser a legging que ela já tinha, né? Uma camisa, ainda que não tenha o brasão aí da seleção, tá valendo. Programa funcionando com as cores. Como as cores são muito fortes da bandeira do Brasil, então você trazendo essa coloração e algum acessório, algum detalhe, você já entra no clima da Copa. Vamos pro look dos meninos. Estamos aqui com Daniel. Começar pelo dele, Raquel. Para os homens, a gente manteve a mesma cartela de cor da bandeira. Então ele vem com a camisa amarela, o short verde mais curto, que é o mais moderno e de tênis. Então é uma pessoa mais descolada, já trouxe o boné na mesma coloração. Nosso outro modelo presente já vem uma pegada mais social, já trouxe acompanhamento de tênis. A camisa vem num verde mais fechado, que às vezes uma queixa que os homens têm de usar uma cor com bastante pigmentação, quando a gente traz a tonalidade numa cor mais fechada, com a calça social, também num tom de verde, com o sapato, ele saiu diretamente do trabalho para poder curtir os jogos. Agora, aproveitando aí a deixa, a pessoa ir trabalhar desse jeito, nesse clima de Copa, né, de Copa do Mundo, é tranquilo assim também, eu falo na perspectiva do ambiente de trabalho, Raquel? O mood do trabalho, ele muda com a Copa. Então, todo mundo já suspira e sonha de a gente trazer esse título novamente para a gente. Mas o que acontece? Para você ir trabalhar, as cores da bandeira, elas são realmente cores que se complementam. Elas se combinam entre si, já fazem parte do guarda-roupa. Então, você pode trabalhar sem problema nenhum, que vai funcionar. Agora, vamos falar sobre o seu look? Esse look já é um look de trabalho. A gente trouxe uma camisa mais da Copa, realmente, do Brasil, que vem uma pigmentação mais forte. E por cima dela, a gente fez a sobreposição de um conjunto de alfaiataria. Ele vem num tom de azul mais aberto, que faz parte da bandeira do Brasil. E dessa forma, ele fica mais social, fechando com um sapato de bico fino. Então, para provar que a gente consegue usar roupas do guarda-roupa com a temática da Copa do Mundo para trabalhar, para passear e curtir todos os momentos. E outro tipo de calçado se encaixaria aí, Raquel, ou não? Tinha que ser um assim mais formal. Um tênis branco aqui, ele traria super bem para quem tem áreas de trabalho que são mais esportivas, que você pode optar pela ideia do conf, funcionaria muito bem, porque você não criaria tanto contraste com o azul. Um tênis funcionava, eu só não indico muito sapatos de sandálias abertas, porque você traz essa informalidade muito grande para uma roupa social para o trabalho. Tudo aí com itens, a maioria que já se tinha em casa, né? São todos itens do guarda-roupa. E essa camisa aqui é emprestada da minha filha, porque eu já me aproveitei dela e trouxe uma roupa social que eu uso normalmente para trabalhar. Então agradeça aí a sua filha, diga o nome dela. Minha filha Esté, mamãe tá usando aqui feliz da vida, viu? Deu certinho. Não sei se vai voltar pro seu guarda-roupa. Não, às vezes a pessoa tem uma camisa que usa de alguém, do marido, de um parente, vale um nozinho. Principalmente se for do marido. Dia dos Namorados tá aí, já pegou emprestar aquela roupa velha que ele nunca mais usou, amarrou e deu certo. Valeu, obrigado. Gente, tá na hora do Brasil ser campeão, hein? Mostra aí, Melissa, os últimos anos, aqui vai vir 2026. É com vocês no estúdio. Boa, bora seguir então nessa torcida, né, Sabrina? Olha, eu já tô de azul, bastava um acessóriozinho, um colar, um brinquinho, já estava pronto então. Boas dicas de acessórios. Adorei. Gostei, viu, Sabrina? Até amanhã, então. Gostei demais da nossa parceria. Vamos juntas. Até o final da Copa. Até o Hexa. É isso aí. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau. A gente volta agora a falar do Mercado Solidário em Jaboatão, que também ele atende famílias aí do Ibura. E Bruno Fontes está lá. Porque, além dos alimentos, uma refeição pronta também já é servida por aí, né, Bruno? E tem muito acolhimento, muito amor. Mostra mais, por favor, desse trabalho pra gente. Tem muito carinho. Eu estou aqui na Rua 40, na UR11, no Ibura, em Jaboatão dos Guararapes. O Mercado Solidário está acontecendo na ONG Ibura Sem Fome. Olha, também tem o Cabide Solidário. É a primeira vez desse senhor aqui. O pessoal estava me dizendo. Como é o nome do senhor? É Saulo Gonçalves de Lucena. Seu Saulo está, então, escolhendo algumas roupas que está precisando. Eu queria também fazer um apelo a quem puder ajudar, porque nós precisamos, nossa comunidade é carente, certo? Então, quem puder ajudar, uma roupa nova. Não venha com negócio de roupa de São João velhona, não. Uma roupa de São João que dê pra gente usar.
Muito obrigado e parabéns, você é um grande repórter. Obrigado, seu Saulo, muito obrigado. Você, tudo bom? Como é seu nome? Ótimo, Bruna. Minha xará. Amém. Eu sou Bruno, você é Bruna. Eita, agora. Glória. Eu vi que você recebeu um dinheirinho. Cadê o dinheirinho? Sim, tá aqui, olha. Conseguiu já comprar com R$50 o quê? O leitinho para fazer o leite da minha filha, meu cuscuzinho para fazer um cuscuz temperado para meus filhos, né? O feijãozinho, uma açuquinha, um arrozinho, daqui a sardinha, um macarrãozinho que não pode deixar de ter, né? Que meus filhos amam. Hoje, então, vai ter o cuscuz com a sardinha? Com certeza. Bom demais, Tem né? que ter. É diferente quando você vem para cá, que consegue fazer uma refeição diferente em casa, Bruna? Sim, com certeza. Tem momentos que não tem, né? Então, o Imbura Sem Fome chegou em ótima hora. Para mim, para meus filhos, para minha casa. Creio eu, para a comunidade inteira, né? Então, chegou no melhor momento, no momento que a gente também estamos precisando, né? E é isso. Obrigado, viu, Bruna? Olha, tá todo mundo aqui concordando com ela dessa importância. É Bruna que precisa e Bruna Silva, que é a organizadora aqui da ONG. Gente, se puder, ajuda para que eles continuem. A cada 15 dias tem um mercado solidário e eles precisam aí de roupas, de verduras, de alimentos, porque eles repassam aqui para outros moradores. Vai lá na rede social, Imbura Sem Fome, e faz então essa sua ajuda aí, a sua doação. Eu volto com você, Maristela. Um abraço nessas famílias, nos voluntários também, que estão de parabéns. E o NE1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Obrigada pela companhia. Até amanhã.